Irmãos, nós lemos um verso para a nossa meditação. Os irmãos lembram qual foi o verso? Ou o que dizia o verso? Exatamente. Deus conferiu aos 4 jovens, né, entendimento em toda a ciência e sabedoria. Mas a Daniel deu um dom especial de revelar sonhos e visões. Então esse verso aí tem que ficar em nossa mente, porque o que nós vamos estudar hoje é o capítulo 2 de Daniel. Nós vamos iniciar nossa série de profecia. E para estudar a profecia, nós temos que começar do princípio, do começo. Daniel 2 é aparentemente um estudo bem simples, mas dentro de Daniel 2 também há controvérsias, né? Porque a controvérsia na humanidade vem desde quando? Desde quando na humanidade vem a controvérsia? Desde que Adão e Eva pecou, né? Quando começou a primeira controvérsia? Foi Caim e Abel? A primeira controvérsia foi Caim e Abel? Hã? Adão e Eva foi a primeira controvérsia, né? Desde ali dos pais de Caim e Abel já começou uma controvérsia entre eles, né? Eles se separaram, Eva escutou a voz da serpente, Adão estava em outro lugar, Eva chegou até ele e disse o que tinha acontecido, né? Aconteceu uma controvérsia entre eles ali, quando Deus apareceu a eles, houve uma controvérsia entre eles e Deus, né? Deus perguntou para eles como é que eles tinham conhecido aquilo, como eles estavam entendendo aquilo, e o que Adão disse? A mulher, né, que me fez fazer isso. E o que Eva disse? A serpente que tu criaste, né? Então a controvérsia já começou ali desde Adão e Eva. E a controvérsia vem até hoje. Há controvérsia em tudo na humanidade, porque são mentes diferentes, pensamentos diferentes. Há controvérsia na saúde, há controvérsia na ciência, há controvérsia em tudo, né? E na religião também há controvérsias. O estudo de profecia, ele é um estudo que Satanás não gosta dele. Por quê? Porque Satanás não gosta que nós compreendamos as profecias e nem passamos para outros entender as profecias. Porque as profecias mostram para cada um de nós aonde nós estamos na história deste mundo, os acontecimentos que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Mostra para nós tudo o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Por isso Satanás procura projetar sombra, né, nas profecias e na mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo, que são mensagens para nós. Ele procura projetar sombra para que nós não possamos entender direito, entender corretamente as profecias. Mas nós somos o povo da profecia. Se somos o povo da profecia, nós temos que entender profecia, correto? Então, para entender profecia, nós temos que estudar a profecia. Se nós somos o povo que tem que mostrar e ensinar profecias a todos que não conhecem, nós temos que compreender. Para me ensinar, eu tenho que saber, correto? Se eu não souber, eu não posso ensinar. Então, nós vamos começar hoje uma série de profecias, das profecias de Daniel, para depois nós entrarmos nas profecias do Apocalipse, que são as profecias para nós, para o nosso tempo, tá bom? Mas primeiro nós vamos começar da mais simples, tá bom? E depois eu vou falar para vocês a controvérsia que há dentro de Daniel 2, para ver se vocês estão preparados para enfrentar essa controvérsia que há, tá bom? Nós vamos primeiro aprender o certo, o correto, para depois eu colocar para vocês as controvérsias e ver como vocês se saem dessas controvérsias, tá bom? Vamos lá. Profecia de Daniel 2, ela começa falando de um sonho que o rei Nabucodonosor, o rei da época, teve, tá bom? Daniel 2, ele é parte história e parte profecia, tá? O começo de Daniel 2 é a história. Foi o que aconteceu ali com o rei Nabucodonosor, o sonho que ele teve. Ele mandou chamar os magos, astrólogos, para revelar o sonho para ele. O sonho que Nabucodonosor teve é a essência desse estudo de Daniel 2, tá bom? E esse sonho que ele teve, ele ficou perturbado com o sonho que ele teve. A parte histórica eu vou contar, nós não vamos ler, tá? Nós vamos ler a partir da profecia. Ele ficou perturbado e acordou no meio da noite, assustado com o sonho que ele teve, mas ele não lembrava do sonho. Ele não lembrava o que tinha acontecido. Então ele mandou chamar todos os sábios do reino dele, da Babilônia, para dizer para ele o que ele tinha sonhado e dar a interpretação daquele sonho, o que significava aquele sonho. Então veio os magos, astrólogos, feiticeiros, né, os encantadores,
E então o rei perguntou: eu tive um sonho à noite, fiquei perturbado e eu quero saber o sonho e a sua interpretação. Os magos, astrólogos ali, os sábios, disseram para o rei: conta-nos o sonho então, rei, que nós daremos a interpretação. Aí o rei pensou: mas eu quero saber os sonhos, me pergunta o sonho? Ele falou: olha, na verdade é assim, eu quero saber o sonho. E se vocês não me disserem o sonho que eu sonhei, vão todos vocês morrer. E então eles perguntaram novamente ao rei: rei, mas dize-nos os sonhos que nós vamos dar a interpretação. E o rei disse para eles assim: olha, na verdade eu estou percebendo muito bem que vocês não sabem o sonho. E estão querendo me enrolar. Estão querendo que o tempo passe, né? Até que vocês possam inventar um sonho. Agora mudou. O decreto agora é o seguinte: vocês vão me contar o sonho. E se eu lembrar dos sonhos, você vai dar a interpretação. Se eu não lembrar, vão todos vocês morrer. Então os sábios dizem para o rei assim: olha, a coisa que o rei requer, nenhum homem pode contar. Nenhum homem pode dizer isso. Só os deuses, né? Cuja morada não são com os homens. Não tem como revelar isso que o rei quer. Aí o rei percebeu que eles eram todos falsos e charlatãos, né? Diziam ao povo que sabia o passado, o presente, o futuro, mas na verdade não sabia coisa alguma. E o rei fez um decreto então para que todos aqueles sábios fossem mortos. E se todos aqueles sábios do reino de Babilônia eram para ser mortos, né? Deus constituiu Arioque, o chefe da guarda, para matar todos os sábios. E se era para matar todos, eles foram buscar quem? Daniel, que estava entre os sábios de Babilônia, e os seus companheiros. Então Arioque chegou até Daniel e disse para Daniel que era para buscar ele, porque ele ia ser morto junto com os sábios de Babilônia. Daniel disse a Arioque: mas o que está acontecendo? Eu não sei de nada. Não ouvi falar disso, o que está acontecendo? Arioque então contou para Daniel o que estava acontecendo. Contou que o rei teve um sonho e queria saber o sonho, e nenhum dos sábios revelou o sonho para o rei. Daniel disse: então me dá um tempo. Me dá um tempo que eu vou revelar esse segredo ao rei. Será que Daniel tinha confiança que ele ia revelar? A confiança de Daniel estava nele? Não. Porque no mesmo instante ele foi, chamou seus companheiros e foram orar a Deus para que Deus revelasse a Daniel o negócio do rei, o sonho do rei. Então ele orou a Deus, e Deus, numa visão à noite, deu a Daniel a revelação do sonho do rei. Veja que interessante. Os 4 ali foram orar, mas a quem Deus deu a revelação? Por quê? Os outros eram menos sábios que Daniel? Ou menos fiel que Daniel? Porque ele tinha o dom. Então Deus usou quem? Aquele que Deus já tinha dado o dom para receber a visão do sonho do rei Nabucodonosor. Então Daniel, antes de ir até o rei, ele fez uma oração agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tinha revelado a ele. Então Daniel foi até o rei, né? Pediu para ser introduzido na presença do rei. Então Arioque falou para o rei: achamos um entre os cativos de Babilônia que vai revelar o sonho ao rei. Então Daniel foi colocado na presença do rei, e o rei disse: podes tu me revelar o sonho que eu sonhei? Daniel falou: eu não, mas há um Deus no céu, esse pode revelar todas as coisas. Quando você estava na sua cama, dormindo, os seus pensamentos eram: o que será depois de mim? Né? O rei estava pensando o que seria depois dele. Será que o reino babilônico continuaria para sempre um império mundial? Será que continuaria para sempre dominando toda a terra? Então o rei queria saber o sonho que ele teve. Daniel contou para ele, inspirado por Deus, o que ele estava pensando antes de dormir, né? E o rei então já começou a lembrar: eu estava pensando isso mesmo, né? Que coisa estranha, eu estava pensando isso. E então Daniel começou a revelar ao rei Nabucodonosor qual era o sonho que ele tinha sonhado. Mas se atentem bem, o rei disse que se ele lembrasse do sonho, podia dar a interpretação. Mas se ele não lembrasse, ia morrer todos os sábios de Babilônia. Veja, Daniel disse para o rei assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os seus pensamentos acerca do que havia de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti,
e a sua aparência era terrível. Então Daniel falou, qual foi o sonho do rei? Ele sonhou com uma estátua. A aparência da estátua era gigante, grande, né? Ele estava vendo uma grande estátua. Era imensa, cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti. Daniel disse para ele, foi revelado o segredo do sonho e eu vou revelar ao rei. Não porque haja mais sabedoria em mim, mas porque Deus quer o quê? Que o rei saiba o que vai ser depois de ti. Será que Deus queria que só Nabucodonosor soubesse o que ia ser depois dele? Não só o rei Nabucodonosor, mas todos nós. Todos. Por isso ficou registrado na palavra de Deus essa profecia de Daniel 2. Para que todos nós soubessem o que ia ser depois do reino babilônico, depois de Nabucodonosor. Aí ele diz, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então essa era a estátua que Nabucodonosor viu. Como era a estátua? A cabeça era de ouro, os peitos e os braços de prata, a coxa e o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro do oleiro. Então essa era a estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então ele estava vendo toda aquela estátua quando veio uma pedra que foi lançada sem mão. A pedra foi lançada e ele não viu da onde veio a pedra. Não viu da onde veio essa pedra. Essa pedra atingiu aonde? Os pés da estátua. Atingiu os pés da estátua de ferro e de barro. E fez o quê? Esmiuçou, quebrou toda a estátua. Esmiuçou toda a estátua. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como propaganda da ilha do Estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Então, o sonho foi esse. Ele viu uma estátua gigantesca, cabeça de ouro, peito e braço de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Ele estava vendo a estátua quando ele viu uma pedra vindo sem mão, atingiu os pés da estátua, esmiuçou toda a estátua. E todo aquele material que ele viu, esmiuçou, virou poeira, bateu o vento e levou toda aquela poeira. E aquela pedra que atingiu a estátua, cresceu, cresceu, cresceu e se tornou um grande monte. Esse foi o sonho do rei Nabucodonosor. Agora Daniel diz que vai dar a interpretação. O rei deixou ele interpretar? Se o rei deixou é porque ele lembrou, porque ele se lembrou do sonho. Senão ele não ia interpretar. Ia falar, você está inventando aí alguma coisa para dizer que você está interpretando. Então o rei lembrou do sonho e permitiu que Daniel desse a interpretação do sonho. Porque Deus revelou a Daniel não só o sonho, mas o que significava aquele sonho que o rei Nabucodonosor sonhou. Então ele sonhou com essa estátua, e essa estátua significava os grandes reinos que surgiria depois do reino babilônico. Os grandes reinos mundiais que surgiria. E Deus queria que não só Nabucodonosor soubesse, mas que todos nós soubéssemos que na história do mundo existiria 4 reinos, 4 impérios, e depois viria o reino de Deus, o reino de Cristo, que seria um reino que destruiria todos os reinos terrestres e ia ser estabelecido para sempre. Então Daniel dá a interpretação. Tu, ó rei, é rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habite os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então o princípio aqui, o primeiro reino, quem é o primeiro reino? Tu és a cabeça
de ouro. Então quem era a cabeça de ouro? Nabucodonosor. E qual era o reino que ele dominava? Babilônia. Então tu és a cabeça de ouro. Nós temos o princípio, mas a profecia não fala quem são os outros reinos. Como nós sabemos quem são os outros reinos? Através da história. Por quê? O que é a história? É o cumprimento da profecia. A profecia é a história contada antes de acontecer. Quando acontece, vira história. Mas no decorrer da profecia nós vamos ser disso. Sim, mas por enquanto nós não vemos os outros estudos ainda, né? Mas no decorrer da profecia, toda a história que aconteceu vai ser confirmada profeticamente, né? Por isso que nós temos que entender, irmãos, que nessa profecia de Daniel 2 há controvérsias. Mas a profecia, ela tem que ser como uma corrente, ligada elo por elo. Não pode tirar um elo, senão a corrente se desfaz, correto? Então, uma profecia tem que se ligar à outra. Eu não posso dizer que o reino da cabeça de ouro é a China. Não posso dizer que é a China, porque não bate com as outras profecias. Não bate com Daniel 7, com Daniel 8, né? Com Daniel 9, tem que bater as profecias, tem que estar ligada, né? Então, e a palavra de Deus diz que a profecia, ela não é de particular interpretação. A própria Bíblia tem que dar a interpretação. Então nós sabemos que a cabeça de ouro é o reino babilônico, por quê? Porque Daniel disse. A Bíblia fala, Deus revelou a Daniel e Daniel revelou a Nabucodonosor. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro, então, é o reino babilônico. No verso 39 diz, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Outro reino se levantaria inferior. Assim como a prata é inferior ao ouro, o reino que se levantaria depois de Babilônia seria inferior, né? Inferior ao reino da Babilônia. Então, depois da Babilônia, a história conta, né? Babilônia, ela reinou como império de 608 até 539 a.C. E em 539 surge outro reino, que domina o reino babilônico, né? Domina o reino babilônico e se torna um grande império. Esse reino é o reino da Média e da Pérsia. O reino da Média e da Pérsia se tornou um grande império em 539 a.C. e foi até o ano 331. Por que foi até o ano 331? Porque no ano 331 cumpre o próximo verso, que diz, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Então surgiria um terceiro reino. Para surgir um terceiro reino, o segundo reino caiu. No ano 331 caiu o reino dos Medos e do Persa. E a história conta para nós que o reino subsequente, que veio depois dos Medos e dos Persa, é o reino da Grécia. Depois diz Daniel, capítulo 2, verso 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro se quebra todas as coisas. Assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então fala que surgiria depois do terceiro reino um quarto reino, que seria forte como ferro. Assim como as pernas são de ferro, surgiria um reino forte que ia esmiuçar e quebrar todas as coisas. A história nos conta que depois da Grécia surgiu um quarto reino dominando o mundo, um quarto império, que é o império... Qual é o império? Romano. O império romano. Surge os romanos. E depois diz, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de louro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aqui uma diferença agora, né? Fala que Nabucodonosor seria a cabeça de ouro, o primeiro reino. Depois viria um outro reino de metal. Depois um terceiro reino e depois o quarto reino que seria forte. Agora o que fala dos pés aqui? E quanto ao que viste dos pés, em parte de barro de oleiro
em par de ferro, isso será um reino dividido. Fala que seria outro reino? Não. Fala que seria um reino dividido. Então seria o mesmo reino das pernas de ferro que seria dividido. E a história nos mostra que o reino, o Império Romano, ele foi dividido. Quando caiu o Império Romano, houve divisões. E as divisões foram, né? Os vândalos, ostrogodos, eros, visigodos, lombardos, né? Anglo-saxões, foram as divisões do reino do Império Romano. Interessante que foram 10 reinos que dividiu o Império Romano. Assim como os dedos dos pés têm 10 dedos, né? O Império Romano foi dividido em 10 partes. E esse Império Romano, que foi dividido em 10 partes, hoje para nós, quem são esses impérios? A Europa, exatamente. A Europa são os reinos que foram divididos, Roma. Então, Roma foi dividida em 10 partes. Então, até aqui, se cumpriu a profecia pela história. Babilônia caiu, surgiu os medos e os persas. Os medos e os persas caíram, surgiu a Grécia com Alexandre o Grande. Depois Alexandre caiu, né? O reino da Grécia caiu, surgiu um outro reino. Qual reino? Roma. E depois a história mostra para nós que Roma foi dividida em 10 partes. E aí acaba a profecia, é isso? Não. A profecia continua dizendo: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Volta. Esse reino vai subsistir para sempre. Este reino vai destruir todos os outros reinos. Assim como a pedra veio e destruiu a estátua, esse reino vai destruir todos os reinos. Irmãos, quem é esse reino? Reino de Cristo? Todos concordam? Guarda bem isso, que aqui há controvérsia, tá? Na profecia de Daniel 2, é nesse ponto que há controvérsia. Quem é o reino da pedra? Continua dizendo. Verso 45. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à interpretação. Certo é o sonho e fiel à interpretação. Fiel, o sonho é certo e a interpretação é correta. E nós vimos até agora o cumprimento dessa profecia pela história. Como nós sabemos que um profeta é verdadeiro? Quando a sua profecia se cumpre. Daniel é um profeta verdadeiro? Porque a sua profecia até aqui se cumpriu. Até o reino de Roma dividido, se cumpriu toda a sua profecia. Falta então o que se cumprir da profecia de Daniel 2? A pedra. Falta a pedra vir estabelecer o reino de Deus. Tá bom? Então o sonho é certo e fiel à interpretação. Então nós vimos pela história, aqueles que acompanham a história conhecem que no ano 605 ou 608, alguns historiadores dizem, até 539, reinou neste mundo o reino Babilônia. Babilônia reinou. Depois de 539 a 331, os medos e os persas. A Grécia reinou de 331 a 168. Por que está diminuindo aqui? Porque é antes de Cristo. Entendam bem isso. Nós vamos precisar na profecia das 2.300 tardes manhãs, correto? Então está diminuindo, está chegando perto do nascimento de Cristo. Então a Grécia foi de 331 a 168 a.C. Roma foi de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. AD, depois de Cristo, tá? 476 positivo. 476 anos depois que Cristo já tinha nascido, correto? Quando Cristo nasceu, qual era o reino que tinha na Terra? Qual era o império? Oi? Entendi, Babilônia? Roma. O império que tinha era Roma. Então, quando Cristo nasceu, a profecia estava na onde?
Nas pernas, de ferro. Em Roma, no reino de Roma, correto? E depois de 476, quando caiu o Império Romano, surgiu a Europa Ocidental. O reino dividido. Os pés, metade de barro e metade de ferro. Surgiu a Europa Ocidental que nós conhecemos hoje, tá? Quem são esses reinos hoje da Europa Ocidental? França, Alemanha, Suíça, Itália, tá? São esses reinos. E o que diz sobre a pedra? Sobre a pedra diz o quê? Nos dias desses reis, o rei do céu vai levantar um reino. Então a pergunta é, se a profecia diz, no dias desses reis, se levantará outro reino, por que não se levantou ainda? Nós não estamos no dia desses reis? Por que não se levantou outro reino ainda? Pode falar alto, João. Por misericórdia? Mas a profecia diz que nos dias desses reis ia levantar um reino. Ainda está. Mas por que não levantou ainda? Porque o povo de Deus não está preparado para finalizar a obra. Certo. Veja bem. Vamos ler esse texto aqui, olha. Entenderam a profecia correta? Entenderam? A profecia correta é Babilônia. Fala comigo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Europa Ocidental. Roma dividido, o reino de Roma dividido, correto? E tem um detalhe aqui nessa profecia. Alguns detalhes nessa profecia. Alguns detalhes que Deus dá na profecia é que o primeiro reino, a cabeça, seria o quê? O reino mais rico. Mais rico. O reino mais rico. Tá? Não o mais poderoso, mas o mais rico. Tá? Porque os outros reinos foram mais pobres, mas mais poderoso. Tá? Ele não era o mais poderoso, belicamente, o mais forte, mas era o mais rico. Tá? Depois dele se levantaria outro reino. Qual a característica que Deus dá aqui, nesse segundo reino? Ele era de prata, né? E os braços eram de prata. Deus mostra para nós aqui que seria dois reinos que se uniriam para formar um só reino. Os medos e os persas. E foi isso que aconteceu. Dois reis se uniram. Ciro e Dário, né? Se uniram o poder para se tornar mais forte e dominar a Babilônia. Tá? Nós vamos ver no próximo estudo que esses dois reinos, né? Os medos e os persas, um era mais forte e o outro mais fraco. Mas unindo força, dominaram o reino da Babilônia. Depois fala que o ventre seria de cobre. Seria um metal inferior, mas seria muito forte. Tá? E depois fala que as pernas de ferro seria forte, ia quebrar e esmiuçar tudo no seu caminho. Mostra para nós que esse quarto reino seria um reino muito violento, destrutivo. Ele ia destruir e quebrar tudo no seu caminho. Todas essas características se cumprem nos reinos que nós vemos pela história. Roma também foi um reino violento, destruía e matava. Depois fala dos pés. A característica dos pés é que eles eram metade de barro e metade de ferro. E diz que nunca mais eles iam se tornar um só império. Eles iam tentar se unir, né, com sementes humanas, mas não ia conseguir. Por várias vezes a Europa tentou se unir. Com sementes humanas, com casamentos, né, arranjados para se unir, mas não conseguia. E até hoje a Europa tenta se unir. Qual que é o império mais forte hoje? Qual que é o país mais forte hoje? Qual que é a potência hoje mundial? Estados Unidos. Mas se a Europa se unir todinha, não fica mais forte que ele? Se unir toda a Europa? Fica. Por que Deus não permite que eles se unem? Porque não surgiria mais um império mundial, né? E os Estados Unidos hoje nós vemos que ele é uma potência muito grande, mas se unir todos os reinos, ele não consegue vencê-los. Então não é também um império mundial. É uma potência grande, mas não é um império. Porque a profecia diz que não surgiria mais nenhum império mundial. Mas diz que depois dos pés viria a pedra que destruiria todos os reinos do mundo. E essa pedra destruiria. Agora veja o que diz aqui, ó. Sobre quem é essa pedra? Veja. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino
que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quem é esse reino? Que reino é esse? Não. Na profecia, na estátua, é a pedra, correto? Mas veja o que fala o verso seguinte. Da maneira que viste do monte foi cortada uma pedra. Agora no 45 está falando da pedra. No 44 não está falando da pedra. No 44 está falando de outro reino. Olha o que fala o 44. Mas nos dias desse rei surgirá um reino que não será jamais destruído. Nos dias desses reis, dos pés, surgirá um reino. Está falando de outro reino aqui. Porque sobre a pedra está falando no verso 45. Da maneira que viste do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos. Essa pedra vai iniciar o ferro, o bronze. Da pedra está falando no verso 45. Mas quem é... Calma, João. Mas quem é o reino que está falando no verso 44? Que vai surgir. Ah. Deus do céu. Isso, Deus vai levantar outro reino, correto? Quem é esse reino que Deus vai levantar? Não é a pedra, porque a pedra está falando no verso 45. Oi? Nunca será destruído. Vai ser um reino que não vai haver nenhum mais forte que ele. Nunca será destruído, vai ser para sempre. Mas no 45 está falando de outra coisa, da pedra. Não, 45 é outro verso, não é? Mas não está em outro verso? Como que você quer dizer que é o mesmo? É? Veja bem, irmãos. É nesse ponto aqui que tem uma controvérsia. Porque se nós dividirmos esses dois versos, o que acontece? Há uma crença que diz que nesse verso aqui vai surgir outro reino. E esse reino é o reino de Deus, que são 144 mil, que é o reino davidiano, que é o reino de Davi, que vai ser restabelecido. Esse reino davidiano vai vir antes da volta de Jesus, porque a pedra é esse reino davidiano, porque vai ser estabelecido nos dias desse rei, desses reis da Europa, vai ser estabelecido esse reino. Então esse reino tem que ser estabelecido antes da volta de Jesus, porque Jesus vem para estabelecer o reino na terra, mas esse reino davidiano é antes da volta de Jesus. Tem conexão com essa profecia e as outras profecias, essa crença? Não tem. Não tem, meus irmãos. Sabe por que não tem? Porque, olha, quem é a pedra? 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo. Quem é a pedra espiritual? Cristo. Cristo é a pedra. Ele é a pedra espiritual, que todos nós bebemos. Atos capítulo 4, verso 11. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça da esquina. Apocalipse capítulo 11, verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo e sempre. Os reinos do mundo virá a ser de quem? Vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Está falando de duas pessoas aqui? Vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo o sempre. Está falando de duas pessoas, mas é um outro estudo isso daqui, tá? Ele reinará para sempre. Então, quem é o reino que vai ser estabelecido e reinará para todo sempre? O reino de Cristo. Agora, o reino de Cristo já foi estabelecido ou não? Não? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e vem então temos refrigério. O que João vinha pregando? O que João Batista vinha pregando? É chegado o reino dos céus. E quem era esse reino dos céus que era chegado? É chegado o reino do céu. Cristo era o reino do céu. Quando Cristo veio, ele veio estabelecer o seu reino ou não? Veio estabelecer o seu reino. Mas o reino de Cristo divide em duas partes: reino da graça e reino da glória. O reino da graça foi estabelecido ou não?
Foi estabelecido. Nos dias desses reis, está estabelecido o reino de Cristo ou não? Da graça. Está estabelecido ou não? Está estabelecido. O reino da glória já foi estabelecido? Não. O reino da glória não foi estabelecido. Mas o reino da graça foi estabelecido por Cristo. E qual a diferença do reino da graça e do reino da glória? Sim. No reino da graça, Cristo tomou de Satanás aquilo que ele tinha usurpado da raça humana, certo? Tomou de Satanás o que ele tinha usurpado. O reino. Ele não era o príncipe desse mundo? Jesus morrendo na cruz destruiu o império da morte e o império de Satanás. E tomou de volta o reino para ele. Só que ele devolveu para nós esse reino? Não. Porque se ele devolvesse, o que ia acontecer? Ia perder de novo. Satanás tomava de novo de nós. Correto? Quando ele vai devolver para nós? Quando ele disser ao Pai, tudo está vencido. Todos estão vencidos. A morte está vencida. A raiz e os ramos do pecado estão vencidos. Então o reino será estabelecido para sempre. O reino de Cristo é a pedra da estátua. E este reino já está em andamento e vai ser estabelecido como o reino da glória eterna para sempre, quando Jesus voltar, para nos devolver o reino, para nós vivermos nessa terra eternamente, sem pecado, sem dor, sem morte, sem tristeza, eternamente nesse reino. Então não se engane, a pedra é o reino de Cristo, e ele vai ser estabelecido para sempre, e vai destruir todos os reinos mundiais, todos os reinos da terra, porque o Apocalipse diz que a última batalha será contra quem? Contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. O Cordeiro, Cristo vencerá, liderando o seu povo, vai vencer todos os reinos da terra. E tudo vai ser dado aos santos do Altíssimo. Agora, a crença que o reino davidiano vai ser restabelecido é verdadeira? Não? Da maneira que eles colocam, não. Mas o reino davidiano não vai ser estabelecido? Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Ele é a raiz de Davi. O reino davidiano que vai ser restabelecido é Jesus. É em Jesus. É o reino davidiano. Ele é do reino de Davi, da raiz de Davi para sempre. Jesus nunca perderá a humanidade. Ele é para sempre descendente de Davi, do reino davidiano. Ele é o líder do reino davidiano. Amém? Então esse foi o sonho. Fiel é o sonho e fiel a sua interpretação. Então os reinos surgiram e a pedra virá com certeza. E nós temos que estar preparados para pertencer a este reino que Jesus vai estabelecer para sempre. Amém?